Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura Municipal de Goianinha, no Rio Grande do Norte, no cargo de médico do trabalho. Este conteúdo é decisivo porque mistura três dimensões que o examinador costuma cobrar com rigor: a dimensão legal e normativa, a dimensão clínica e epidemiológica dos agravos relacionados ao trabalho, e a dimensão ética e de gestão, que envolve decisões sobre aptidão, sigilo, conflitos de interesse, prevenção e vigilância. Vamos começar pela legislação básica em saúde do trabalhador, com foco em normas regulamentadoras, legislação acidentária e previdenciária e resoluções da categoria. O médico do trabalho atua em um campo altamente regulado. As normas regulamentadoras, as NRS, são editadas pelo Ministério do Trabalho e estabelecem requisitos de segurança e saúde ocupacional. Para a prova, o ponto principal é entender que o médico não trabalha sozinho. Ele integra um sistema de prevenção que envolve empregador, trabalhadores, SESMT quando existente, CIPA e demais profissionais, com responsabilidades definidas. Entre as NRS mais cobradas, a NR7 é central porque trata do PCONSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A lógica do PCONSO é acompanhar a saúde dos trabalhadores com base nos riscos ocupacionais, articulando ações clínicas com prevenção. O PCONSO prevê exames médicos ocupacionais, como admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de risco e demissional, e a emissão do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que formaliza a avaliação de aptidão. Em prova, é comum perguntarem que o PCONSO não é um conjunto de checklists fixos, e sim um programa orientado pelo levantamento de riscos, com planejamento, execução, avaliação e melhoria contínua. A NR1, nas atualizações mais recentes, ganhou importância por consolidar a lógica do gerenciamento de riscos ocupacionais e do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Essa NR conecta a medicina do trabalho ao gerenciamento estruturado de riscos e medidas de controle. Mesmo que a prova não peça detalhes de cada item, ela cobra o conceito. A saúde ocupacional é guiada por identificação de perigos, avaliação de riscos, adoção de medidas preventivas e monitoramento. A NR6 trata de EP. É comum cair a noção de que EP não substitui medidas de proteção coletiva e de engenharia. Ele é parte da estratégia de controle, mas o foco deve ser eliminar ou reduzir o risco na fonte e no trajeto. O médico do trabalho, embora não seja o responsável técnico de segurança, precisa entender que o EP impacta risco residual e pode influenciar condutas de vigilância clínica e de orientação. A NR9 historicamente tratava do PPRA. Com a evolução normativa, os programas de prevenção se reorganizaram, mas o que interessa para a prova é o princípio. Riscos ambientais e ocupacionais devem ser reconhecidos, avaliados e controlados, e isso orienta o PCONSO. A NR15 é cobrada por tratar de atividades e operações insalubres e de limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos, o que se conecta à toxicologia ocupacional e à caracterização de exposição. A NR17, de ergonomia, é uma das mais importantes para a prática, pois amplia o olhar para a organização do trabalho, posturas, mobiliário, levantamento e transporte de cargas, repetitividade e exigências cognitivas, sendo base para prevenir LERDORT e adoecimentos relacionados ao trabalho. A NR32 é fundamental quando falamos de controle de saúde dos trabalhadores da saúde. Ela estabelece diretrizes de segurança e saúde em serviços de saúde, incluindo riscos biológicos, químicos, perfurocortantes, resíduos e imunizações, além de rotinas de prevenção e capacitação. Para o médico do trabalho em ambiente assistencial, essa NR aparece em protocolos de exposição a material biológico, vacinação de trabalhadores, treinamentos e organização de fluxos. Também é útil lembrar NRS que aparecem em questões de caso, como NR35 para trabalho em altura e NR33 para espaços confinados, porque elas se relacionam à aptidão, exames complementares, restrições e prevenção de acidentes graves. Na legislação previdenciária e acidentária, a prova costuma cobrar a compreensão de conceitos e documentos. Acidente de trabalho, em termos gerais, inclui acidente típico, aquele ocorrido no exercício do trabalho, doença ocupacional e também situações equiparadas, como algumas ocorridas no trajeto,
conforme regras vigentes e interpretações. O núcleo que cai em prova é: existe repercussão previdenciária, existe necessidade de registro e existe nexo a ser analisado. A CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, é um documento essencial no contexto brasileiro. O médico do trabalho precisa saber que a CAT é instrumento de comunicação do evento, não é prova final de culpa, e é um passo relevante para garantir direitos e organizar investigação e prevenção. Em provas, aparece muito a noção de que o registro oportuno e correto é parte da atuação do médico do trabalho, em conjunto com a empresa e com os fluxos estabelecidos. Outro conceito importante é o nexo causal e o nexo técnico. O nexo entre doença e trabalho pode ser estabelecido por avaliação clínica e ocupacional, análise de exposição e tempo de latência, e também por critérios técnicos utilizados na previdência. O ponto para concurso é entender que o médico do trabalho deve trabalhar com análise baseada em evidências e na história ocupacional, evitando tanto negar sistematicamente relação com o trabalho quanto atribuir automaticamente tudo ao trabalho sem investigação. Agora vamos para a ética médica e bioética em saúde do trabalhador, que é um dos temas mais sensíveis. O médico do trabalho frequentemente vive conflitos entre interesse do empregador, direito do trabalhador e deveres legais. O eixo ético é que o médico deve priorizar a saúde e a dignidade do paciente trabalhador, agir com autonomia técnica e respeitar o Código de Ética Médica. Sigilo profissional é central. Em saúde ocupacional, o empregador pode precisar de informações sobre aptidão e restrições funcionais, mas isso não autoriza a divulgação de diagnóstico detalhado ao setor administrativo, salvo com consentimento e necessidade legal bem fundamentada. O que se comunica, em geral, é apto, inapto, apto com restrições, e recomendações de adequação do trabalho, preservando informações clínicas sensíveis. Bioética aparece em decisões como retorno ao trabalho em casos complexos, avaliação de gestante em atividade de risco, trabalhadores com transtornos mentais, dependência química, doenças infecto-contagiosas ou condições crônicas que exigem adaptações. A banca pode cobrar princípios como beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Justiça, nesse contexto, inclui tratar casos semelhantes de forma semelhante, evitar discriminação e garantir razoabilidade nas decisões de aptidão, levando em conta a capacidade funcional e possibilidade de adaptação do posto de trabalho. Agora agravos à saúde relacionados ao trabalho, doenças ocupacionais, doenças do trabalho e acidentes. Em linguagem de prova, costuma-se diferenciar doença profissional, ligada diretamente a uma atividade específica e a um agente típico daquela profissão, e doença do trabalho, mais relacionada às condições em que o trabalho é realizado, podendo ocorrer em diversas ocupações. Além disso, existem acidentes típicos e agravos agudos, como intoxicações e queimaduras, e agravos crônicos, como perdas auditivas e doenças osteomusculares. Entre os agravos mais cobrados, entram Ler-Dort, que envolvem dor, limitação funcional, parestesias e redução de capacidade associadas à repetitividade, força, posturas inadequadas, ausência de pausas e organização do trabalho. A atuação do médico do trabalho envolve reconhecer sinais precoces, orientar medidas de controle, articular com ergonomia e com a gestão para adequar o trabalho, além de acompanhar reabilitação e retorno. Perda auditiva induzida por ruído, PER, é outro clássico. Ela é neurosensorial, geralmente bilateral e progressiva, com prejuízo em frequências típicas e relação com tempo de exposição. O médico do trabalho atua em vigilância audiométrica quando indicada, orientação e controle do ruído e uso adequado de proteção auditiva, sem esquecer que EP não elimina o risco se o ambiente for inadequado. Dermatoses ocupacionais aparecem em exposição a químicos, detergentes, cimento, óleos e metais, e exigem diferenciação entre dermatite irritativa e alérgica, além de medidas de proteção e substituição de agentes. Doenças respiratórias relacionadas ao trabalho incluem asma ocupacional, pneumoconioses e irritações por vapores e poeiras. Transtornos mentais relacionados ao trabalho também são tema atual. Estresse crônico, ansiedade, depressão, burnout, assédio moral, sobrecarga e violência no trabalho.
A prova pode exigir que você reconheça que a organização do trabalho é determinante e que a intervenção não pode ser apenas medicalizar, mas envolver medidas institucionais e de proteção. Acidentes do trabalho, documentos médico-legais e atuação do médico do trabalho. Aqui o examinador cobra conduta. Atendimento inicial quando o serviço tem essa atribuição, registro detalhado do evento, avaliação de gravidade, encaminhamento ao serviço adequado, emissão de documentos ocupacionais conforme rotina e participação em investigação para prevenir recorrência. Documentos importantes incluem prontuário médico ocupacional, registros de atendimento, ASO e relatórios técnicos quando necessários. O médico deve descrever fatos e achados de forma objetiva, sem extrapolar conclusões não sustentadas. Também deve orientar o trabalhador sobre acompanhamento e retorno, e interagir com o sistema de gestão de segurança para implementar medidas corretivas. Promoção da saúde no trabalho. Promoção não é apenas campanha, é estratégia contínua para reduzir riscos e fortalecer saúde. Inclui ações sobre tabagismo, álcool e outras drogas, alimentação saudável, atividade física, sono, saúde mental, prevenção de doenças crônicas, imunizações, prevenção de câncer relacionado a fatores de risco e programas de qualidade de vida. Em prova, aparece a diferença entre promoção e prevenção. Promoção atua sobre determinantes e capacidade de viver bem. Prevenção busca reduzir incidência e complicações de agravos específicos. O médico do trabalho também deve integrar essas ações com a realidade do ambiente laboral, evitando programas que culpabilizam o trabalhador e ignoram jornada, pausas e condições de trabalho. Toxicologia ocupacional é tema recorrente e exige raciocínio por agente, via de exposição, dose e tempo. Agentes químicos podem causar efeitos agudos, como irritação e intoxicação, e crônicos, como neurotoxicidade, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e carcinogênese. A prova costuma cobrar que a melhor prevenção é controle na fonte, ventilação, substituição de produtos, enclausuramento e medidas administrativas, com EPI como complemento. Biomonitoramento pode ser indicado para certas exposições, e o médico do trabalho precisa compreender que exames complementares devem ser escolhidos com base em risco real, validade clínica e orientação normativa, evitando exames indiscriminados sem finalidade. Higiene do trabalho se relaciona à identificação, avaliação e controle de agentes ambientais. Envolve reconhecer riscos físicos como ruído, vibração, calor e radiações. Químicos como poeiras, fumos, vapores e gases, e biológicos como vírus, bactérias e fungos. A prova pode cobrar conceitos como avaliação qualitativa e quantitativa, limites de tolerância, medidas de controle e monitoramento ambiental. O médico do trabalho precisa dialogar com higiene ocupacional para compreender se a exposição está controlada e qual é o risco residual que justifica a vigilância clínica. Ergonomia, além de NR17, é um campo prático. Adequação do trabalho ao ser humano. A banca costuma cobrar que ergonomia não é só cadeira e postura, mas inclui organização do trabalho, exigências cognitivas, ritmo, pausas, metas, autonomia e fatores psicossociais. Ferramentas como análise ergonômica do trabalho e avaliações de posto embasam decisões sobre adequação e retorno ao trabalho. O médico do trabalho atua ao reconhecer fatores ergonômicos de risco, apoiar recomendações e monitorar evolução clínica. Reabilitação e retorno ao trabalho exigem raciocínio funcional. O retorno deve ser planejado, progressivo quando necessário, com restrições temporárias ou permanentes, adaptações do posto, readequação de tarefas e acompanhamento. A prova cobra que afastamento prolongado sem estratégia aumenta descondicionamento físico, ansiedade e risco de cronificação, mas retorno precoce sem condições aumenta risco de piora e novo acidente. O papel do médico do trabalho é equilibrar segurança e reintegração, com base em capacidade funcional e risco. Gestão em saúde, segurança e meio ambiente, a lógica de SSMA ou HSE, aparece no edital para mostrar que o médico do trabalho atua em sistema de gestão. Isso inclui planejamento de ações, indicadores, investigação de incidentes e quase-acidentes, monitoramento de absenteísmo, análise de causas e melhoria contínua.
Indicadores podem incluir frequência e gravidade de acidentes, afastamentos, perfil de adoecimento, adesão a programas, cobertura vacinal e resultados de monitoramentos ambientais. A prova pode cobrar também auditorias e conformidade, em que o médico contribui com avaliação de programas, prontuários, consu e integração com gestão de riscos. Controle de saúde dos trabalhadores da saúde é um tema específico e muito cobrado por envolver riscos biológicos e a NR32. Pontos essenciais: vacinação do trabalhador conforme recomendações, orientação e conduta em exposição a material biológico, uso de precauções padrão e específicas, e prevenção de acidentes com perfuro-cortantes por meio de treinamento e dispositivos de segurança quando disponíveis. O médico do trabalho deve organizar fluxos de atendimento pós-exposição, avaliação de risco, profilaxias quando indicadas e segmento sorológico. A banca valoriza a ideia de que protocolos precisam ser rápidos, claros e conhecidos por toda a equipe. Vigilância em saúde do trabalhador é outro núcleo. Vigilância significa produzir informação e intervir sobre determinantes e riscos no trabalho, integrando assistência e prevenção. No SUS, a saúde do trabalhador é prevista como área de atuação e envolve notificação de agravos relacionados ao trabalho, investigação de ambientes e articulação com vigilâncias e com a rede assistencial. O médico do trabalho deve conhecer que existem agravos de notificação e que a informação epidemiológica é ferramenta de prevenção. Em questões, aparece a ideia de que a vigilância deve olhar para o processo de trabalho e não apenas para o indivíduo adoecido. Segurança no trabalho se conecta ao poder de decisão clínica, aptidão, restrições e prevenção. O médico do trabalho deve reconhecer riscos críticos, como trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, máquinas e ambientes com risco químico, e atuar com responsabilidade, articulando-se com engenheiros e técnicos de segurança, sem extrapolar sua competência, mas garantindo que decisões clínicas considerem risco ocupacional. Agora o bloco do SUS, que o edital exige. Constituição, Leis 8.080 e 8.142, Decretos 7.508 e portarias. Na Constituição, os artigos 196 a 200 estabelecem saúde como direito de todos e dever do Estado, organizando ações e serviços em uma rede regionalizada e hierarquizada, com diretrizes de descentralização, integralidade e participação comunitária. Também definem a relevância pública das ações e a competência do SUS em áreas como vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador e controle de fatores determinantes. A Lei 8.080/90 organiza o SUS e reforça determinantes de saúde, definindo atribuições e princípios. A Lei 8.142/90 trata do controle social e das transferências de recursos, reforçando conselhos e conferências como instâncias de participação. O Decreto 7.508/2011 detalha aspectos de organização do SUS, como regiões de saúde, redes de atenção, portas de entrada e instrumentos de planejamento e pactuação, o que se conecta à organização do cuidado e à articulação intersetorial. A Portaria 2.436/2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica e define diretrizes da APS, o que é relevante porque muitos casos de saúde do trabalhador são identificados e acompanhados na atenção básica, com necessidade de notificação, orientação e encaminhamentos. Quando o edital cita portarias e regulamentos do SUS, a banca quer ver que você entende a lógica do sistema. Regionalização, rede de atenção, integração entre vigilância e assistência, e participação social. Para o médico do trabalho concursado, isso significa atuar de forma articulada com a rede, inclusive para reabilitação, saúde mental, intoxicações, vigilância e encaminhamentos. Para encerrar, pense na prova de médico do trabalho como um teste de tríplice competência. Competência normativa, para reconhecer o que CONSU, PGR, NRS, legislação previdenciária e princípios do SUS exigem. Competência clínica ocupacional, para identificar agravos, estabelecer nexo quando aplicável, orientar prevenção e conduzir retorno ao trabalho com segurança. E competência ética e de gestão, para lidar com sigilo, autonomia técnica, conflitos, indicadores e ações de promoção e vigilância. Se você estudar sempre perguntando qual é o risco, qual é a medida de controle, qual é o documento correto,
qual é a conduta ética e qual é o papel do SUS, você transforma esse conteúdo extenso em decisões objetivas, exatamente no padrão que a banca costuma cobrar.